Glória a Deus. Eu saúdo a igreja na paz do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada mulher de Abreu e Lima. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Roberto José, pela vida da irmã Iraci, suas filhas, em especial a irmã Roberta. Quero louvar a Deus por toda a equipe de apoio, por todos aqueles que fazem um traslado e por todos aqueles que nos recebem com tanto carinho. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Agradeço o carinho, as orações. Fiquei muito feliz quando eu soube que vocês clamaram por mim aqui. Que Deus seja louvado. Podemos sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero, em primeiro lugar, avisar os irmãos que aqui desse lado, acho que é o irmão Wendel, ele está com os nossos livros. E eu vou falar rapidamente, porque vocês já conhecem, mas nosso primeiro livro, Vencendo a Tristeza, está disponível ali, certo? Quem quiser, depois do trabalho, pode procurar. Trata da história da personagem Leia, mulher sofrida, mulher rejeitada, mas que triunfou no relato bíblico. Nosso segundo livro, esse aqui, Intercessão, um Clamor Necessário. Eu aproveito, já peço as orações, porque já estamos escrevendo alguns rabiscos do terceiro livro. Não sei quando vai sair, mas sei que em nome de Jesus sairá. Glória a Deus. Intercessão, um clamor necessário. Para quem gosta de orar, para quem não gosta. É biotônico para quem gosta de orar. E para quem não gosta é cocorote. Esse terceiro livro que nos acompanha não é nosso, mas é de um amigo nosso, um servo de Deus, doutor Hernando Pinheiro. O Psiquiatra Responde. Esse livro traz entendimento a respeito de algumas doenças da mente, né? Síndrome do pânico, transtorno bipolar e outras mais. Amém, mães? Antes de entrarmos na mensagem, eu gostaria, em primeiro lugar, aproveitar que nós estamos aí, não sei com quantos mil irmãos nos assistindo agora, mas o pessoal da mídia sabe informar melhor. E avisar que o nosso Instagram, né, foi hackeado. E quando eles viram que os irmãos estavam indo lá, eu louvo a Deus, porque é muito bom você ter uma vida ilibada, uma vida que lhe dá respaldo. Quando eles viram que os irmãos começaram a ir lá e dizer, só estou vocês fazendo isso, com a serva de Deus, essa coisa toda, eles começaram a bloquear as irmãs. E para poder não ficar abertos os comentários, eles fecharam os comentários e botaram lá uma imagem de luto. Aí quem vai no direct perguntar, certo? Eles dizem que morreu alguém da família e fica pedindo dinheiro. Então, você que tem parente, familiar, a gente já está entregue nas mãos de Deus e na mão da justiça, esse caso. Cuidado, alerta, porque, infelizmente, mães, eu não pude fazer muita coisa, mas segunda-feira à noite, quando eu soube que o Instagram tinha sido hackeado, do jeito que eu estava, com um vestidinho de casa, botei uma blusa por cima, né, que o vestidinho era uma manguinha mais curta, e fui logo para a sala da minha casa, gravei um vídeo e postei logo no YouTube para ver se as pessoas já começavam a ser avisadas. Isso é muito rápido. Quando a gente quis entrar, já não teve mais acesso. É tudo muito rápido. Tem pessoas que dizem assim, irmã, está na hora de agir. Já tem gente agindo, irmãs. Mas isso não é... É como uma guerra. Eles vão ganhando território e quem está do outro lado é como se fosse o bem e o mal, né? Pelejando. Então, orem por nós, continue orando para Deus nos dar vitória. Eu creio que em breves horas nós vamos ter uma resposta para a glória de Deus. E eles botaram lá esse negócio de luto e uma irmã fez um comentário interessante, disse, o luto é deles. A irmã mandou dizer, o luto é deles. Irmãos, e eu creio que assim como o anjo passou na terra do Egito, e a Bíblia diz que não havia uma casa que não tivesse um morto, irmão, Deus é Deus que dá vida, mas mata também. A gente tem que ter isso bem claro, né? Então, as irmãs continuem em oração para que outros servos de Deus, como a Zi, a Carolina e outros mais, que de alguma forma eles aparecem mais na internet. E para você ver, eu nunca quis nada com internet. Pensa numa mulher matuta nesse quesito. O meu YouTube, quem abriu foi meu irmão, pastor Chico Chagas, em 2015. No dia que ele abriu,
Meu esposo até reclamou comigo, que eu fiz uma pirraça com ele. Eu reclamei. Não quero minha vida exposta. Sabe por quê, irmão? Porque quem vive na cidade grande tem a vida exposta, tem esses ataques, né? Essa semana eu me lembrei, sabe de onde? Da Lagoinha, um período que eu vivi, que eu saía fora da casa assim, eu via galinha, pato, guiné, peru. Né? Eu duvido hackear galinha, pato, guiné, peru. Tem perigo, né? Mas aí, quem está na cidade grande, né, meu filho, tem essas coisas, né? Então, eu peço a vocês que continuem orando. E quando eu vi, eu fiz o que pude. A maior prejudicada até agora tem sido eu mesma, né? Então, eu lamento se algum dos irmãos, porventura... Irmão, agora é uma inocência muito grande. A pessoa achar que investe R$300 e dentro de 10 minutos cai R$1.000 na sua conta. É uma inocência enorme. Então, isso fica uma lição para todos nós. Qualquer proposta. Gente, sabe o que foi que Deus falou comigo hoje? Quando eu estava me arrumando para vir para cá, o Senhor falou comigo, diga naquele lugar que toda promessa de lucro fácil parte do inferno. E eu disse, é mesmo, Jesus. Toda promessa de lucro fácil parte do inferno. Então, é bom para a gente vigiar, nós como povo de Deus, vamos continuar na vigilância com relação a isso aí, tá bom? Eu aproveito e digo para vocês que apesar, eu tenho dito esses dias, eu tenho 17 mil, mais de 17 mil, esse microfone está falhando, mas mais de 17 mil estão conectados conosco, amém? Pronto, o outro melhor. Obrigada, meu. Amém? Então, veja só, apesar de eu tenho dito esses dias que eu estou na mira do inferno, mas na mão de Deus. O importante não é a mira, o importante é a mão que nos sustenta. Essa é forte. Aleluia, essa é forte. Mas mesmo no meio desse olho do furacão, eu vim hoje de verde em homenagem às mulheres da primeira semana que eu não pude estar aqui com elas. Como a irmã Roberta falou, o meu desejo era estar aqui, né? Meu desejo era estar, mas não pude, mas estamos aqui. Amém, irmãs? Eu estava ouvindo, né? Não acompanhei muita coisa, mas eu ouvi a Zi, ouvi um pedaço da Carolina, e foi as duas que eu consegui ouvir alguma coisa, porque no meio desse turbilhão. Mas eu quero, nessa tarde, nós vamos florescer com 3 mulheres que Deus levantou num cenário de dor, no cenário de opressão, no cenário de perseguição. E quando eu olho para a vida dessas mulheres, eu vejo que todo cenário desfavorável é a oportunidade de Deus levantar alguém. No meio de uma situação caótica, é aí que Deus levanta homens e mulheres para florescer. E muitas vezes a gente não tem compreensão de que ao florescer você está pavimentando a vida de outro que vai vir depois. Então vamos florescer nessa tarde? Quem quer florescer, dá um glória a Deus. Vamos florescer com Joquebede, Sifrá e Puá. Livro de Êxodo, capítulo número 1. Vamos lá. Do versículo 15 a 21 é uma leitura um pouco mais extensa. Eu quero convidar vocês, vamos fazer o seguinte, eu leio o versículo 15, vocês leem o 16, e a toda a igreja vai participando assim, tá bom? Até chegar no 21, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo capítulo 1, versículo 15 em diante, até o versículo de número 21. Diz assim, versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, o nome da outra Puá. Vocês. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida.
E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que a parteira venha a elas. Versículo 21, eu encerro. E aconteceu o quê? Como as parteiras temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Aleluia. Veja o que tem no versículo 20. E o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Aleluia. Todo e qualquer cenário de perseguição, de aflição, de opressão, de luta, de dor, de batalha, ele é um cenário que antecipa um cenário de livramento, de escape, de honra, de salvação, de libertação. A gente quer a libertação, a gente quer a salvação, a gente quer a bênção, mas bênção são antecedidas por batalhas. Aleluia. E qual era o cenário no reinado do Egito? Primeira coisa que a gente vai entender é que quando chega o tempo de Deus tirar alguém de uma situação, Ele começa a preparar o cenário. E qual foi o cenário que Deus preparou na terra do Egito? Até então, o povo que estava no Egito era honrado, era respeitado, porque o povo estava debaixo da tutela da honra de José. José entrou na terra do Egito, tirou o Egito da fome, foi o instrumento de Deus. Então, ser hebreu, até aqueles dias, ser descendência do mesmo povo de José, era sinal de honra, era sinal de privilégio. Mas, para mudar o cenário, a Bíblia diz: e levantou-se um rei que não conhecia José. Aleluia. Quando Deus quer mudar a história, Ele começa mudando cenários. Aleluia. Diz que um rei que não conhecera José se levantou na terra do Egito. O cenário era cenário de opressão, perseguição, morte e dor. E como foi que esse cenário se desenrolou? A percepção do rei do Egito. A percepção dele, ele olha e vê a grandeza populacional de Hebreu. Gente, eu dizia hoje a Zi e a Carolina ali no almoço, que a gente só diz que ele é, que ele tem, que ele faz por causa da misericórdia. Mas se os nossos olhos espirituais se abrissem, a gente ia ver a carrada de demônio que tem por aqui agindo. É demônio, minha filha, de caçamba. Aí tu acha que tu vai vencer uma batalhazinha, fazendo um jejuzinho meia boca, uma oraçãozinha de ponta de nariz. A batalha é forte. E Deus nos chamou para florescer num cenário de perseguição. Aleluia. Então a percepção da grandeza populacional dos hebreus incomodou o rei. Incomodou a tal ponto que ele tinha medo, tinha tanto hebreu, que ele começa a ver, qual era o medo de Faraó? Que quando os inimigos viessem, os hebreus se aliassem com os inimigos. E os hebreus conheciam a terra, os hebreus conheciam, vamos dizer assim, geograficamente, conheciam os costumes. Então, os hebreus se juntassem com os inimigos, era derrota para o Egito. E ele começa a perseguir. E veja só o que é que a Bíblia nos mostra. Todo cenário de perseguição, ele começa, primeiro, comparação e inferioridade. Todo cenário de perseguição começa com essas duas coisas, comparação e inferioridade. Ele comparou o número de hebreu e de egípcio. E ele viu que o número era grande, e viu que dessa forma eles estavam em posição inferior, desfavorável. E aí ele começa a arquitetar, derrubar os hebreus da terra. O plano para impedir o crescimento dos hebreus, vocês já observaram que o plano de Faraó ele foi em 3 etapas? O plano de Faraó não foi só um, não. O Faraó teve um plano maligno em 3 etapas. E hoje, quando eu estava tomando banho, o Senhor disse assim: Satanás já tentou muito lhe derrubar.
Investiu, investiu, investiu e até aqui você sobreviveu. E agora ele quis abalar você com essa presepada. Eu me lembrei que quando o faraó se levanta, ele se levanta com um plano maligno, mas em 3 etapas, sabe? Você está achando que Satanás vai usar só uma arma para você? Ele usa uma, se aquela falhar, ele pega outra, se aquela falhar, ele pega outra, se aquela falhar, ele pega outra, se aquela falhar, ele pega outra. Aí você diz, irmã Aparecida, e a gente vai viver assim, guerreando, enquanto a gente estiver aqui, meu filho, descanse só na glória. Enquanto a gente estiver aqui é uma batalha. Irmã Aparecida, e a gente vai fazer o quê? Agora só tem uma coisa, enquanto ele está pegando uma arma, pega uma, pega outra, pega uma, pega outra. Deus tem uma bazuca celestial que depois que ele levanta, quando Deus levanta essa bazuca, vai banda de demônio, voa casca de capeta para tudo que é lado, meu filho. Remarinho me recebe. Naquela batalha Deus está pelejando. Naquela batalha Deus está guerreando. Abra, remanio me recebe os teus olhos espirituais para ver. Primeira etapa da batalha de Faraó: aumente o trabalho desse povo, aumente a carga de trabalho. Eu vou botar esse povo para trabalhar tanto, mas trabalhar tanto. Talvez, a Bíblia não diz, mas cá com os meus botões, eu penso que ele diz assim: os que estão velhos, cansados, vão morrer no trabalho. E os que estão novo, vigoroso, vai trabalhar tanto que não vai ter mais nem chance de fazer menino. E vai acabar a população. Aí quando chega o Êxodo 1 e 12, diz assim: mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava, tanto mais crescia. De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Para a crente fiel, perseguição é sinônimo de crescimento. Bata em quem está do seu lado. Diga, não se incomode não. Está sendo perseguida, tem crescimento chegando aí. Tem crescimento chegando. Tem crescimento chegando. Tem grandeza de Deus. Tem honra de Deus. Rei, odora. Nimite. Nimite, ovacé. Nimaia de recasse. Quanto mais botava os cabas para trabalhar, mais hebreu nascia, mais hebreu nascia, mais hebreu nascia, mais hebreu nascia. E os que nascia tão cheio de coragem que diz: quando eu crescer eu vou trabalhar também. Oh, aleluia. Primeira etapa do plano, falhou. Segunda etapa do plano, Faraó, quando vê que mesmo as cargas aumentadas não tinha conseguido barrar, ele manda chamar as parteiras Sifra e Puá. E dá ordem às parteiras. As parteiras eram hebreias, faziam parto das hebreias, mas estavam debaixo do domínio de Faraó. E Faraó sempre será Faraó. Manda chamar as parteiras hebreias para autorizar que os meninos fossem mortos assim que nascessem. Para ser morto assim que nasce, meu filho, ou é por asfixia ou por estrangulamento. E a Bíblia diz assim, Êxodo 1:16. E disse, olha a proposta: quando ajudardes nos partos as hebreias, e as virdes nos seus assentos, naquela época, havia uns assentos próprios para as mulheres parir. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, então viva. Qual era a ideia? Se tiver homem hebreu na terra, vai gerar hebreu. Mas se tiver só mulher hebreia, casa com egípcio, e o egípcio gera egípcio. Eu quero acabar a história desse povo. Não é de hoje que Satanás quer acabar com a tua história, não, viu? Esse plano é antigo, mas a igreja está aqui.
Esse plano é velho, mas a igreja está aqui. Esse plano é de milênios, mas a igreja permanece aqui. Oh, aleluia. Mas sabe o que me chama a atenção? É que para crente fiel, sentença de morte gera livramento. Oh, aleluia. Não deu certo a segunda etapa, ele parte para a terceira. Quando ele vê que mesmo as mulheres, tendo recebido a instrução das parteiras matarem os meninos, e elas continuavam gerando e parindo filhos hebreus, o desespero de Faraó foi tão grande, irmãos, que no versículo 22, a Bíblia diz que ele diz assim: então ordenou Faraó a todo o povo, ou seja, todo o Egito foi ordenado a lançar menino hebreu no rio. Então ordenou Faraó a todo o povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançarei no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Isso quer dizer que uma egípcia que tinha uma judia vizinha, no dia que ela soubesse que aquela vizinha tinha parido, ela poderia ir lá pegar aquele menino e levar e rebolar no Nilo. Era essa a proposta. Mas deixa eu dizer uma coisa, para crente fiel, plano maligno promove mudança. Aleluia. Plano maligno promove mudanças de fases. E aí foi exatamente em querer rebolar os meninos no rio que Deus preparou a mudança chegando. E a mudança chamava-se Moisés, tirado das águas. Aleluia. Aí Deus, quando olha para aquilo, diz: eu vou mostrar para Faraó que eu sou Deus e eu não brinco em serviço. Deus faz uma coisa que parece até inusitada. Deus resolve criar um hebreu. Hebreu está te incomodando? Vou botar um dentro do teu palácio. Oh, aleluia. Tu vai criar, dar de comer e é hebreu e vai ser instrumento. Reba. Nemicho. Não brinque quando Deus resolve entrar em cena. Está desbaratado toda a proposta do inferno na autoridade do nome de Jesus. Vai ter livramento na casa, vai ter escape no meio do povo. Nemicho. Deus resolve criar Moisés dentro do palácio, pertinho de Faraó. Ainda tinha gente que chamava Moisés de neto. É o neto de Faraó, porque era a filha que estava criando. Aleluia. Faraó tinha ordenado o povo. Ordenou, a Bíblia diz, ordenou a todo o povo. Faraó dá ordem ao povo, é fichinha. Eu quero ver quem é que se atreve a ordenar a Deus. Sabe o que foi que Deus falou comigo esses dias de tribulação? O Senhor bradou no meu coração: diga, Aparecida, diga naquele lugar que o inferno se levantou contra a tua vida, mas eu que estou com você sou irraqueável. Bata no peito e diga: o que está aqui ninguém copia, o que está aqui ninguém toma, o que está aqui não tem código nenhum que consiga entrar. É Japão, é América, é Estados Unidos, é Inglaterra, é França, é Suíça. Ele é irraqueável. Ao colocar Moisés dentro do palácio, Deus estava afrontando diretamente Faraó. Aleluia. E aí, nesse cenário, que surgiu Sifrá, Puá e Joquebede. 3 mulheres Deus levanta no cenário para pavimentar a chegada de Moisés. Você não tem ideia de quem é você no cenário de florescimento para pavimentar a vitória de alguém que vem depois de você. Nós somos pavimentadoras de cenários. Oh, aleluia. Sifrá, cujo nome significa justo ou belo. Puá, cujo nome significa esplendor. Sabe o que foi que Deus disse? Deus disse: vou juntar essas duas aqui, vai ser justiça, beleza e esplendor junto.
Eu vou usar justiça, esplendor e beleza para dizimar, para solapar o plano de Faraó. Oh, aleluia. E quando eu leio a história dessas mulheres, sabe o que foi que me veio à mente? Quem é você quando você é solicitada para fazer uma injustiça? Quem é você quando você é requisitada para perseguir alguém? Pode ser uma coisinha pequenininha lá na sua congregação, mas você sente que Satanás está ali insuflando para perseguir. Quem é você? Quem é você quando você tem nas suas mãos o poder de matar e de gerar vida? Você mata ou gera vida? O poder estava na mão de Sifra e Puá, sim ou não? Ali ou ela matava ou gerava. Estava na mão daquelas parteiras o poder de deixar viver ou de matar. Quem é você? Quando você tem nas suas mãos o poder de matar e de gerar vida. Quem é você quando você tem uma chance de ganhar cartaz, de ganhar ibope com o Faraó? Quem é você? Porque tem um tipo de crente, irmão, que para ele ganhar cartaz, ele é capaz de qualquer coisa. Ele passa por cima, ele persegue, ele aumenta, ele inventa, ele acrescenta, ele cria mentira, ele cria presepada. Quem é você? Quem é você? Aleluia. Isso tudo foi frases que o Senhor foi me dando e eu fui copiando. Quem é você? Você é do tipo que se presta a um servicinho sujo? Você é do tipo que se presta a um servicinho injusto para galgar cartaz, para mostrar que por carga a outra está desabilitada, mas você inocentemente está dando o cartaz de que você é a pessoa certa para o momento? Rabá, eu dou remédio, nemicho. Quem é você quando tem a oportunidade? De que maneira você quer ganhar a simpatia de alguém? Porque tem gente, irmão, que para ganhar a simpatia, deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu me lembro de um congresso que eu fui, um congresso grande, e eu me lembro que lá tinha várias pregadoras, mulheres abençoadas por Deus, e eu, nordestina, chegando naquele outro estado, 123 quilos, gorda, muito gorda. Eu ainda sou gorda, mas eu era mais. Ainda mais para completar, eu estava com um nervo ciático inflamado. A nordestina chega lá arrastando uma perna. Olha, totalmente desfavorável a mulher. Totalmente desfavorável. E no meio daquele congresso, eu comecei a ver um espírito de bajulação maligno. Era todo mundo rodeando a mulher do pastor, pagiando, que era para ver se tenha como vir no próximo ano, ganhar agenda. Acaba com isso. De onde é que você, servo de Deus, serva de Deus, precisa usar um recurso de inferno desse? Era um pagiado tão nojento que minha alma ficou enojada. E eu olhando aquela presepada. E o radar celestial já estava ligado. Quando chegou na hora do refeitório, a mulher do pastor tinha lá um canto só dos preletores comer. E os cantores, era um evento muito grande. E a mulher do pastor pegou o prato. Quando ela saiu, parecia, sabe, caminho de formiga? Aí a corriolinha, tudo com os pratos. E eu olhando aquela arrumação. E eu disse, Jesus. Aí o Espírito Santo disse, tudo querendo agenda para o próximo ano. Eu, Jesus, o que é isso? Eu peguei meu prato e fui para o lado oposto. Me sentei lá com meu pratinho e comecei a comer. Daí a pouco, aí a esposa do pastor sentou, elas sentaram tudinho. Fizeram igual uma trincheirinha. Clube do Bolinha, se a pobre na mulher do pastor saber de nada. E eu aqui com o radar celestial ligado. Quando eu estou já dando as minhas garfadas, primeiras garfadas, quando a fé veio aquela voz, posso sentar do seu lado, missionário? Quando eu olhei, a mulher do pastor com um prato na mão, se levantou da mesa e veio sentar do meu lado.
E eu disse, eu estava olhando dali, a senhora está tão sonda, eu vou ficar com a missionária. Ficou todo mundo lá na mesa. O que é que eu quero dizer isso? A irmã Aparecida é importante? Não, não é. Aleluia. Mas o Deus que conhece espírito de bajulação, Ele desfaz. Nessa tarde está desfeito a artimanha do inferno, espírito de perseguição, de bajulação, de querer ganhar cartaz ou simpatia. Povo de Deus, não use esse recurso. Remanio BSE. Richo. Quem é você? Quando está na sua mão o poder de galgar a simpatia ou o poder de pagar o preço. Shifra e Puá tinha duas coisas na mão: o poder de matar e de dar vida. E ao mesmo tempo elas estavam com a carta de ganhar a simpatia de Faraó ou de pagar caro por aquilo. Quem é você nesse cenário? Aleluia. Quem é você quando o forte resolve querer esmagar o pequeno? Aleluia. Foi exatamente depois do florescimento de Sifra e Puá que Deus levantou Moisés. E Moisés era o quê? Moisés era o projeto futuro dentro da terra do Egito. Oh, aleluia. Por quê? Porque mulheres que florescem, elas são cooperadoras de projeto futuro. Está vendo você aqui? Você acha que está fazendo só parte desse congresso aqui, só parte desse momento aqui. Tu está recarregando bateria. Para quando o vento soprar, você vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. Mas quando a tempestade passa, você bate continência e diz: o general estava no meu barco. Mulheres que florescem, elas são cooperadoras de projeto futuro. Tu está cooperando, mulher, na vida do teu neto no futuro, na vida do teu filho no futuro, na vida da tua casa no futuro, na vida da tua mãe pro futuro. Vai ter família sendo liberta porque tu estás investindo. Você está achando que a coisinha é só na horizontal? É não. Ao chegar aqui, ao recarregar as baterias, ei, é porque você não vê. Ah, se os nossos olhos espirituais se abrissem, a gente ia ver mulher carregada com canhão até a boca. É canhão do inferno que Deus dá a você no congresso. É canhão do céu para detonar o inferno. Receba graça, receba autoridade, receba dons, receba variedade de línguas, receba interpretação, receba visão, receba. Deus está abrindo visão espiritual de crente aqui. Tem mulheres que estão desenterrando o talento. Tem mulheres que vão começar a marchar. Vai ser gente curada de depressão. E não passa de hoje, não passa de hoje. Não passa de hoje, não passa de hoje, não passa de hoje. Glória ao grande, glória ao soberano, glória ao forte, glória ao irraquiável, glória ao que pode, ao que tenha. Ele é, ele tem, ele faz. Ele é, ele tem, ele faz. Ai, adeia, mamãe, adeia. É na tua casa que tu está sendo cooperadora de um projeto. É na tua parentela, sabe aquele sobrinho que volta para casa tropicando nas pernas? Deus manda dizer assim: vou eu alinhar o caminho do moço, terá libertação e no próximo congresso tu cantarás. Limite. Deus está me levando para uma área e eu vou embarcar nesse negócio. Remate, que aí tem algemas sendo declaradas falidas. Prepara mais tempo para o congresso, porque vai ter mais testemunho. Vai ter boca que nunca se abriu se abrindo.
exaltação. Fica um passo. Cifrar e Poá nunca imaginaram que até hoje nós ia estar falando delas aqui. Talvez o que você faça em prol de outras vidas, para os seus olhos sejam tão pequenos, mas amanhã você vai ver o fruto disso. Eu imagino que quando Cifrar e Poá ficaram velhinhas, que passaram aqueles meninos hebreus nas ruas, andando nas terras do Egito. Cifrar e Poá, parece que eu estou vendo sentadinha na cadeira, levando um ventinho, já tinha parteiras mais novas. Ela dizendo, está vendo fulano aí, nutrido, bonito, se lembra naquele dia que nós fizemos parto? Aí o menino viçoso, tu se lembra que ele já nasceu com vontade de mamar? Pois não é, imagine se nós tivéssemos matado. Glória a Deus, porque nós geramos vida. Elas nunca imaginaram que ao ficar do lado do mais fraco, elas iam entrar para a história. Cifrar e Poá só está registrado na Bíblia porque elas ficaram do lado do mais fraco. Mas deixa eu dizer uma coisa, minha filha. Quando se trata do povo de Deus, não tem lado fraco, não. Tudo é forte. É tudo forte. Aleluia. Essas parteiras hebreias, elas arriscaram as suas vidas para salvar, para preservar a descendência de seu povo. Aleluia. Já imaginou quantos meninos hebreus foram preservados por Cifrar e Poá? Não foi só Moisés que escapou, não. Muitos meninos. Moisés já nasceu na fase da terceira etapa do plano. Já na etapa de rebolar no rio. Moisés já nasceu nessa etapa. Mas imagine quantos meninos hebreus foram preservados pela mão de Cifrar e Poá. Oh, aleluia. Escapou. Sobreviveu. A sentença quando eles nasceram era para morrer. Mas viveu. Tem tanta gente na sua parentela, lá dentro da sua casa, que o inferno olhou assim e disse assim, vou matar. Aí Deus chega e diz, eu anulo a sentença. Vou gerar vida. Vai florescer, vai sobreviver. Oh, aleluia. Já imaginou quantos projetos de vida Cifrar e Poá contribuíram? Quando Israel sai do Egito, já imaginou quantos homens daqueles que saíram para ver o êxodo, viveram o êxodo, viram o êxodo, viram o sangue aspergido nos portais, das umbrais das casas? Já imaginou quantos homens daquele tinham sentença de morte e foram livres? Aleluia. Mulheres que florescem, elas são apoiadoras de sobreviventes. Aonde tiveram um sobrevivente, porque antes foi pavimentado por uma mulher que floresceu. Muitas de vocês que estão aqui hoje, vocês são resposta de oração. Quantas de vocês estão aqui que foram a resposta de oração de uma mãe, de uma tia, de uma avó? Alguém estava na brecha. Essas mulheres floresceram e você é a sobrevivente desse processo. Oh, aleluia. Mulheres candidatas ao florescimento, elas têm visão futurista. Elas não são limitadas. Elas não são competidoras. Sabe o que me entristece? Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. É que numa guerra espiritual que a gente vive, ainda tem gente dentro das igrejas, para vergonha nossa, que fica com guerra de picuinha. É a roupa que não gostou, é o comer que não estava bom, é a irmã que não fez isso, é fulano que não abraçou, é fulano que não apresentou. Acaba com isso. Tu é menino para estar tomando migal de araruta, mas não. Olha para a tua vida. Deus te levantou para florescer, tu vai ficar com picuinha. A guerra é muito maior, minha filha. Quer saber o que é guerra? Deixa eu abrir esse parênteses aqui para me contar para você. Estava pregando na Suíça. Primeira vez que eu fui. Deus me revelou em sonhos, eu na Suíça, sem eu saber.
Do jeito que Deus me mostrou a foto, foi exatamente a foto do jeito que a filha do pastor bateu quando a gente chegou lá. Quando eu olhei a foto, chega, eu tomei um susto, porque Deus tinha me mostrado antes. Chegamos na Suíça à noite. Isso é para você entender que isso que está acontecendo no Instagram, que já aconteceu no Instagram do pastor Renato, que pode acontecer na vida dos homens e das mulheres, nós estamos em linha de frente. Acoberta em quem está na linha de frente, o seu pastor. Acoberte os pregadores, acoberte os homens e as mulheres que fazem a obra de Deus com sinceridade, porque a guerra é muito maior. Vocês vêm atrás, mas nós estamos na chapada da frente. A reboada que vem de lá é para os pinhaços da gente primeiro. Quando eu cheguei na Suíça, cheguei de noite. A esposa do pastor olhou para mim e disse: irmã Aparecida, a senhora está visivelmente cansada. A Joatã foi e disse: ela não dorme viajando, porque eu tenho esse defeito. As minhas viagens me maltratam mais, porque eu não durmo viajando. Não é medo nem nada, é porque não durmo. Meu sono é associado ao meu cantinho, a cama, a dormir ali. Resultado, ela disse: a senhora está muito cansada e também tem a diferença do fuso horário. Então, hoje a senhora janta, pode subir o quarto, está preparadozinho lá para a senhora. Vai dormir, amanhã a gente conversa. Eu te abri esse parente para falar para você o que é guerra espiritual. A igreja. Tem gente que acha que ser crente é só botar a biblinha debaixo do braço, correr para a igreja e glória a Deus e aleluia. Minha filha, a guerra é muito maior do que isso. Fomos dormir. Jantei, depois tomei um banho, dormi. Quando eu dormi, irmãs, foi assim, não sei quantas horas eu já tinha dormido. Sei que quando eu adormeci, de repente invadiu o meu sonho. Deus me mostrou em sonho. Só que era sonhando, mas ao mesmo tempo era como se eu estivesse vivendo. Era tão real. E Deus tem um segredo. Cada um Deus tem um segredo. Quando é comigo, Deus tem um segredo. Deus, quando quer me mostrar algo no reino espiritual, Ele me mostra em câmera lenta, para me ver os detalhes. E de repente eu me via em cima de um prédio enorme, cerca assim de uns 20 andares. O prédio era muito alto. Quando eu me vi em cima daquele prédio, de repente aquela voz bradava e dizia: olha o que é guerra espiritual. Você acha que você vai bradar aqui do jeito que você brada no Brasil? Quando eu escutei a voz, eu detectei. De repente ele disse: vou fazer com você do jeito que fiz com eles. E começava a me empurrar. Eu sentia sendo empurrada. Eu cheguei na beira do precipício. Quando eu olhei, era um paredão que não tinha tamanho. Quando eu olhei lá embaixo, vários cadáveres. Cadáver seco, ressecado, cadáver ainda sangrando, recém-lançado, outros em estado de decomposição. Gente, era uma montanha tão grande de cadáver. E quando eu olhei aquilo, ele fazendo aquela pressão, e eu sentindo que vou fazer, você não vai bradar aqui. Quando de repente eu dizia: Deus, o que é isso? O Senhor dizia: clame o sangue de Jesus. E eu disse: Senhor, eu não tenho força. E Deus disse: clame na mente, mas clame. E eu começava bem devagarzinho: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E fui ganhando força, e fui ganhando força, e fui ganhando força. Quando de repente eu dei um grito dentro do quarto: sangue de Jesus tem poder. Quando eu olhei, era 3 e pouco da manhã. Olhei meu esposo dormindo. Naquele dia eu não desci da cama, eu escorreguei, caí no joelho. O Senhor disse: eu te permiti ver o que acontece aqui. Orei a Deus. Fui dormir já quase amanhecendo o dia. No outro dia, no café da manhã, eu contei: missionária, eu preciso contar o que aconteceu aqui. Quando eu contei, ela olhou para o marido e disse: verdadeiramente foi Deus que lhe mostrou. E foi Deus que lhe trouxe aqui. Porque aqui na Suíça, lá no Brasil, vocês não sabem, porque aqui o governo abafa. Mas a Suíça é campeã de suicídio. Aqui o camarada é rico, podre de rico, magnata, tem muito dinheiro, é banqueiro, dono de banco. Quando pensa que não, ele mesmo sobe lá no prédio dele, ele mesmo se joga de lá. Por que eu abri isso aqui? É porque uma guerra no reino espiritual. Aí você fica lá na congregação: fulano me magoou, não vou mais na igreja porque o fulano fez isso. A mulher do pastor não gosta de mim. Ah, ela não olhou para mim bonito. E tu precisa de cara bonita para servir a Deus, é? Vai servir a Deus com alegria. Quem salvou você não foi por causa da tua cara não, minha filha. Salvou porque Ele tem compromisso com a tua alma. Há uma guerra. Reia de converser. Não é florescer, é. Então, se é para florescer, vamos pegar os nutrientes, vamos pegar as vitaminas, porque planta que não pega nutriente, não pega vitamina, ela cresce
cresce bamba. E Deus não quer você crescendo bamba. Deus quer você crescendo linheira. Te apruma, te ajeita, acaba com essas picuinhas. Vai ter detetizador do céu no meio da plantação de Jeová. Limite. Nemanha deve ser. Mulheres que florescem, elas são mulheres de visão futurista. Não são limitadas, elas são observadoras de cenário. Mulher observadora de cenário, a pessoa diz, você viu? Fulano fez isso? Não, não vi, irmã, não estou interessada, ela é chique. Mulher que tem visão futurista, mulher que tem compromisso com a obra, chega a fofoqueirazinha na igreja, que a fofoqueira, ela geralmente anda de pontinha de pé. Vai chegar devagarzinho, que é para você não ver que ela está chegando. E tem as fofoqueiras que ainda usa mais o título. Mano, vou te contar para você orar. Desconfia. Tome intento. Se é para orar, só peça a oração. Diga, ora para o irmão fulano, Jesus sabe. Aí vou te contar para orar. Isso é chave de fofoqueira. Tenha cuidado com isso. Mulheres que florescem, elas não limitam sua existência às exigências de Faraó. Imagina aí se esse Frai Puá tivesse dito, rapaz, para poder a gente sobreviver aqui, a gente vai ter que matar. Porque tem gente, irmão, que quando ele pensa que o couro dele está ameaçado, ele sai detonando o couro de todo mundo. Ele sai atirando para tudo quanto é lado. Ele ganha até para atirador de elite. Mas mulheres que florescem, elas não limitam a sua existência. Sabe o que isso quer dizer? É que você não precisa de ser bajuladora, fofoqueira, ajeitadinha, para crescer, não. Deus, quando quer tirar alguém para trazer para o cenário da evidência, Ele visita curral para tirar quem está atrás das ovelhas. Ele visita porão para tirar a profeta que está fugindo de chamado. Ele é o Deus que vai lá no campo e tira a mulher de lá para ser dona de campo. Oh, aleluia. Geralmente mulheres tementes a Deus, elas florescem. Aleluia. A Bíblia diz, as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei lhe ordenara. Antes conservavam os meninos com vida. Mulheres que florescem sabem que quando nós cuidamos do outro, Deus responde por nós. Aleluia. Diz o versículo 20, portanto Deus fez bem a parteiras e o povo aumentou e se fortaleceu. Sifra e Poá, elas deixaram um legado. Elas deixaram um legado para o nosso tempo. Qual foi o legado? É melhor obedecer a Deus do que obedecer os homens. Pode ser quem for, foi contrário à palavra de Deus, rechace. Aleluia. Está escrito lá em Atos 5:29. Pedro chega e diz assim, então respondendo Pedro, aleluia, os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Aleluia. Elas não obedeceram, aleluia, à voz dos homens. Elas mostraram, Sifra e Poá, que fé implica em ousadia. Ter fé e não ter ousadia não é fé. A fé, ela é o que pavimenta a chegada da ousadia. Sabe o que é fé? A fé, ela gera em você uma coisa que você jamais imaginou que ela geraria. A fé gera em você coragem de você avançar, sim ou não? A fé ela possibilita você enfrentar quem jamais sem fé você enfrentaria. É isso que a fé faz, né? Fé implica em coragem e ousadia. Elas foram, aleluia, intimadas. Sifra e Poá recebeu uma intimação, meu filho. Ora, se a gente receber um dia, eu, graças a Deus nunca recebi, mas se receber uma intimação de uma delegacia, a gente já vai com medo de, meu Deus, o que é isso? Uma intimação para ir num gabinete, o que foi? Imagine você receber uma intimação, Faraó chamando você na presença dele. Receberam uma intimação diante de Faraó. Mas sabe o que me chama a atenção? Quando elas compareceram, a Bíblia diz assim, o rei do Egito chamou e perguntou a ela, por que fizestes isso? Ele já sabia que era ela que estava fazendo. Por que vocês fizeram isso? Por que guardaste os meninos com vida? Aí a resposta delas foi brilhante. E as parteiras disseram, aleluia,
As mulheres hebreias não são como as egípcias. Oh, aleluia. Elas são vivas. Oh, aleluia. Toda vez que eu leio isso, a minha alma é impulsionada a glorificar a Deus. Se Fray Poá disse, ei, Faraó, em outras palavras, a mulher de Deus é diferente. Ela não é igual a ralézinha das egípcias, não. Essas mulheres são vivas. Elas são corajosas. Elas vão parir os meninos. Quando a gente chega, os meninos já têm nascido. Oh, aleluia. Sabe o que isso representa? Você não é igual com quem está lá fora. Você é hebreia ou é egípcia? Uma pergunta, Deus abre o parênteses para a gente fazer agora. Você é hebreia ou é egípcia? Quem é hebreia é viva. Quem é hebreia gera vida. As hebreias não são como as egípcias. Elas são vivas. Ei, bate quem está do seu lado e diga assim: você não é igual quem está lá fora, não. Você é viva, é viva. O espírito de vida está aí dentro. O espírito que o mundo não pode dar. O espírito que o mundo não tem, não conhece, não recebeu. Mas vós o tendes, porque habita convosco. Oh, viva. Com esse gesto, elas foram instrumentos. Já imaginou que essas mulheres elas foram instrumentos de preservação da linhagem, da descendência judaica? Aleluia. Já imaginou que com esse gesto elas preservaram a vida de muitos outros e no meio desses, quantos não escaparam? Aleluia. É nesse cenário de Fray Poá que eu acho interessante na obra de Deus. As missionárias que estão aqui sabem disso. É porque Deus nunca levanta uma só para brilhar, não. Por isso que tem gente que se dá mal na obra de Deus. É porque ela quer só ela fazer, só ela dizer, só ela fazer, só ela. Só é bonito se for ela, o coral. Não, fulano rege assim, não é assim não, é assim. Ela acha que ela tem um jeito diferente. Tudo, ela só acha que dá certo se for ela. Aprenda a delegar. As outras sabem fazer bonito igual tu também. Acaba com essa vaidade. Acaba com essa besteira de menino buchudo. Deus chamou você aqui nessa tarde. Não foi para tomar mingau de araruta, não. Foi para comer pirão de mocotó. Rimite. Nesta hora o Espírito de Deus me dá um decreto. Estou falindo investimentos do inferno. Isso é no reino espiritual. Descortino, abato, quebro, liberto. Fica de pé agora. Vai sentar daqui a pouco. Agora é de pé porque tem uma guerra. Tocou benevese rei barreno que mai andei viesse. Ei, que o anjo já está guerreando. Rei abarreca, rei papa. Ei, uma causa antiga está sendo descortinado no cenário. Rei abarraque. Ai, choro, maneca, gemido, marreque. Ai, foi aí, manegaço, nemandeca. Mas nesta tarde, está sendo descortinado. Ai, ememece. Ripa, levante a tua mão e dá o brado, porque Deus está selando.
Vai ter vitória. Próximo ano vai estar aqui contando. Vai estar aqui contando. Seu coração chegou aqui em tempo de sair pela boca. Mas no próximo ano o que vai estar saindo aqui na tua boca é louvor. É louvor, é louvor, é louvor, é louvor, é louvor. É gratidão. Pode sentar. Oh, glória a Deus. É nesse cenário de Sifra e Poá que Deus traz o surgimento de uma filha da casa de Levi. E olha quem era essa filha da casa de Levi: Joquebede. Olha o nome da mulher, o significado: Jeová é glória. Qual era o significado do nome Joquebede? Isso quer dizer que quando a luta se levanta na minha vida, Jeová, a perseguição vem, Jeová, a luta é travada, Jeová é glória. Levanta a fofoca, levanta a perseguição, levanta Faraó, cenário de morte, cenário de dor, cenário de luta, cenário de guerra, cenário irredutível, causa difícil, filho oprimido, nora trabalhosa, marido alcoólatra, filho dependente, filha prostituída. Jeová é glória, Jeová é glória. No cenário surge Joquebede, filha da casa de Levi, cujo significado do nome era Jeová é glória. Deixa eu dizer uma coisa. Talvez você esteja com a causa orando há tanto tempo e pedindo, e a gente humano, né? Eu também sou assim. É nosso, é fraqueza, eu sou humana, igual vocês tudinho. Aí a gente fica dizendo assim: Deus, faça assim. Senhor, vá por aqui. Seria tão bom que tu dobrasse aqui. Seria tão bom. Não vamos fazer isso, não. Diga assim: Senhor, faz do teu jeito e faz bonito. A Bíblia diz que tudo Ele fez formoso. O que é formoso? Belo, bonito, no seu tempo. Oh, aleluia. Deus poderia ter enviado um libertador para o Egito antes, sim ou não? Mas Ele resolve levantar uma filha da casa de Levi, em pleno cenário de que meninos seriam lançados. A mulher cujo nome significa Jeová é glória. Era como Deus estivesse dizendo para a terra do Egito: eu vou entrar para tirar vocês, e vocês vão entender que eu sou Jeová e que Jeová é glória. Oh, aleluia. Joquebede, ela faz parte de um grupo de mulheres. Um grupo de mulheres que não aceitam a destruição da sua prole. Joquebede faz parte de um grupo de mulheres, juntamente com Sifra e Poá, que lá atrás foram pavimentando a chegada. Ela faz parte de um grupo de mulheres que enfrenta os faraós na busca do livramento da sua casa. Joquebede faz parte de mulheres que florescem no ambiente de dor, no ambiente de angústia, no ambiente de dificuldades. Eu não sei aqui quem de vocês gosta de planta, mas geralmente a gente tem uma experiência. Tem planta que você rega, cuida, bota no sol, bota na sombra, tem todo aquele cuidado, mas ela vai e definha. Mas tem umas plantinhas teimosas, que você esquece a bichinha lá no canto do muro, nem agoa, quando pensa que não, lá está ela com a rosa, olha. Chega, você se admira, você deixou a bichinha escanteada lá. Agora olha aí o que Deus está me revelando. Tem gente que escanteia, mas na hora que floresce quer botar para frente. A bichinha está lá na congregação, é triste, é deprimida, é aperreadazinha, ninguém olha, está lá no cantinho. Mas na hora que Deus começa a manifestar a glória dele, o orvalho dele, o trabalhar dele na vida dela, ela começa a florescer. Alguém diz: vamos chamar ela para trabalhar com a gente. Tem plantinha que é teimosa.
Ela não é aguada, mas ela é teimosa. Ninguém lembra de aguar, de regar, mas ela faz questão de florescer em pleno momento de opressão. A luta se levanta e o filho olha e diz: mãe, não adianta porque orar não. Aquela plantinha teimosa diz: menino, cala a tua boca. Eu vou escutar quem tem, quem é, quem pode. Tu lá sabe de nada. Deixa Deus agir, menino. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Joquebede faz parte de um grupo de mulher que entendeu que o Deus de Israel, Ele sempre será capaz de intervir. Oh, aleluia. Ela faz parte de um grupo de mulheres, aleluia, que sequer na sua época, mulheres na época de Joquebede jamais imaginaram fazer o que Joquebede fez. Você saber que estão caçando seu filho, você tentar esconder por 3 meses, e a Bíblia diz, e não podendo mais ocultá-lo, porque o menino a partir de 3 meses começa a ficar sabidinho, sim ou não? Os gritinhos começam a ficar maior, o chorinho é mais forte. Ela prepara um cesto, betuma, quem é gerador de vida, mulher que floresce, elas são acostumadas a trabalhar betumando cesto, ela não quer afogar ninguém, ela quer deixar todo mundo protegido, ela quer deixar todo mundo guardado, ela betuma o cesto, coloca Moisés, ela faz parte de um grupo de mulheres que ousa na sua época fazer o que ninguém faz. Oh, aleluia. Você é do tipo que só ora aquela oraçãozinha que você tem costume de orar, ou você pede a Deus o que ninguém jamais pediria? Foi isso que Joquebede fez. Aleluia. Joquebede, a sua confiança foi tão forte que ela foi recompensada por esse gesto. Prepara o cesto. Tem gente que diz que ela colocou no rio. Se tivesse colocado no rio, o rio tinha levado, meu filho. A Bíblia diz que ela colocou à margem, no meio do carriçal. Eu estive lá no Nilo. Lá no Nilo tem uns juncos, irmão, que eles se levantam, parecem umas espadinhas na beira do rio. E ela botou o menino ali, no meio do carriçal. Então, embora que o rio enchesse, embora que o rio baixasse, mas o cestinho estava meio que preso ali. Aleluia. Mulheres de visão futurista, vê o que ninguém vê. Oh, aleluia. Quantas vezes, oh, aleluia, você está numa luta e alguém diz assim, desista disso aí. Isso aí é árvore ruim, isso aí nunca deu para nada, nunca prestou para nada. Mas você que é uma mulher que floresce, você diz assim, Deus nunca me deixou só, Ele está nessa peleja. Ah, mas é um drogado, mas ainda vai cantar, ainda vai pregar, ainda vai testificar. Ah, mas é isso, Deus nesta noite, nesta tarde lhe diz, abra os teus olhos para ver o que eu quero te mostrar lá na frente, e você ainda não conseguiu ver. Aleluia. A confiança de Joquebede foi recompensada. O gesto foi ousado. Aleluia. O gesto dessa mulher foi ousado. Joquebede se tornou lembrada até hoje. Aleluia. Imagine a dependência dessa mulher. Preparar um cesto. Eu estou falando aqui para mulheres que são mães. Imagina o que você pegar o seu bebê, botar na margem do rio, sem saber o que vai acontecer. Deixou Miriam lá de butuca, como a gente costuma dizer aqui no Nordeste, olhando, e foi para casa. Sabe por quê, minha filha? Sabe por que aqui Joquebede se resguardou? Porque tem cenários que tudo que você pode fazer é descansar nele. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Tem cenários que tudo que você pode fazer é descansar nele. Prepare o cesto, coloque no carriçal na margem do rio e deixe que o Deus dos Hebreus vai entrar em cena, vai prover o escape, vai abater Faraó. E nessa tarde eu ganho graça e autoridade para dizer ao estado do Pernambuco, vai tombar um Faraó. Deus é Deus que trabalha com tombamentos de Faraó e escape de Hebreu. E quem crê nessa palavra revelada vai comigo no glória.
Remaneu Bessé. Repete, Ocô. Dimicho. Para tombar Faraó, quem Deus levanta? Moisés. Quem é espiritual está entendendo. Reiman até come a naivassé. Riparreca. Faraó achava que mandava na terra do Egito. Fazia e desfazia. Aí Deus fala para Moisés: eu serei glorificado em Faraó, nos seus carros, nos seus cavaleiros. Eu derrubo ele, derrubo a cavalaria dele todinha. Esse é que é Deus. É o Deus Shá. É o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus dos Hebreus, é o Deus da igreja. Faraó era tão astuto, tão sagaz, que Faraó pegou hebreu e botou para ser capataz, exatores. Favoreceu um grupinho de hebreu para descer a chibata no couro dos outros. Entendeu? A artimanha faraônica era um império, era um sistema plantado. Aí Deus disse: eu vou ser glorificado nele, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Cada praga que eu derrubar na terra do Egito é um Deus de Faraó que eu estou derrubando. Pode ter demônio nos quatro cantos, mas quando a bazuca do céu ela entra em ação, é bala do céu para tudo quanto é lado. Era um Deus para chuva, era um Deus para plantação. Pensa num camarada caviloso, era Faraó. Era um Deus para chuva, era um Deus para plantação, era um Deus para o primogênito, era um Deus para o sol, era um Deus para a agricultura. Aí Deus olhando disse: eu vou pegar esse povo tudinho, que é tudo farinha do mesmo saco. Eu vou mostrar como é que eu faço. Eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou mostrar que eu mando na terra do Egito. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu volto para a palavra do campo de batalha. Eu estava contando a Azi na hora do almoço e a Carolina. Estava pregando agora em abril, em Bridgeport, na América. Quando no último trabalho, no domingo, no final daquele trabalho, Deus me deu uma palavra revelada, eu liberei. Quando eu liberei a palavra, na mesma hora o Espírito Santo disse: filha, te prepara, porque vai ter retaliação do inferno, porque esta palavra ecoou lá dentro do inferno. Isso foi no domingo. Na segunda-feira a gente foi conhecer, meu esposo, a gente já tinha ido outras vezes a Nova York, mas não conhecemos a Estátua da Liberdade. E o pastor disse: vocês vão conhecer. E eu fui conhecer. Conhecemos a Estátua da Liberdade, fizemos aquele passeio de barco em Nova York. Quando descemos do barco, eu já ia pegando a calçada. De repente, quando eu desci da calçada, eu senti: vai acontecer alguma coisa. Quando eu olho, eu achava que era um ônibus. Eu pensei até que ia ser um acidente automobilístico, um acidente comigo. Quando eu olhei, achando que era o ônibus,
Quando de repente eu ia andando, irmã, me pergunta como foi, que eu não sei. Meu esposo vinha atrás de mim e disse, Aparecida, foi uma coisa tão incrível. A gente tem 42 anos de casado. Ele disse, eu nunca vi isso. Você não tropeçou, você simplesmente, do jeito que você veio, pá, caiu com todo o corpo. Caí com todo o corpo, fraturei o cotovelo. Quando eu levantei, já foi sentindo dor, uma dor tão terrível que queria chorar. Isso era segunda-feira. Vim embora arrastando mala por dentro do aeroporto de Miami, tudo. Vim embora carregando bagagem, fiquei até a sexta. Esse cotovelo fraturado não inchou, não. Olha, só Deus que guarda a gente. Quando Deus ama a gente, até o cotovelo Ele guarda. Eita, Deus maravilhoso. E eu disse a meu esposo, estou entendendo tudo. Eu estou dentro da perspectiva do campo de batalha. Vocês têm que entender que florescer não é simplesmente dizer, Deus abençoe, Pai do Senhor. É guerra, minha filha. Você floresce na guerra. Cifra e Puá floresceu na guerra. Joquebede floresceu na guerra. Tinha sentença de morte, mas floresceu. Tinha mandado de Faraó, mas floresceu. Ontem à noite, meia-noite, começou um clamor. E eu quero aqui aproveitar e mandar o meu carinho para as irmãs de Mossoró. Devido a tudo isso que está acontecendo nas minhas redes sociais, elas levantaram um clamor. Um ciclo de oração em Mossoró, coordenadoras e vices. Levantaram um clamor de meia-noite até 7 horas da manhã hoje. E eu entrei no horário de meia-noite a 1. 1 hora de oração. Cada hora tem uma campanha de mulheres. Um relógio de oração. A gente já tem costume de fazer esses relógios lá. Apaguei a luz do quarto no hotel, orando, Joatan dormindo. Apaguei a luz do quarto, fiquei ali quietinha no cantinho da cama, orando. 1h05, quando eu estava terminando o meu momento de oração, Joatan deu um urro dentro do quarto, a coisa mais absurda. Um urro com um gemido. Eu fiquei tão assustado que eu liguei a luz do abajur. Eu falei, Mô, o que está acontecendo? Ele abriu os olhos. Mô, o que foi que aconteceu? Foi um urro. Eu estava no escuro, claro que eu tive medo, nunca vi ele fazer isso. Ele olhou para mim e disse, era uma tropa querendo pegar você e as nossas meninas. Isso é para você entender o que é batalha espiritual. Isso é para você entender o que é batalha. A gente não pode perder tempo com historinha de fardamento, picuinha, falou mal, disse isso, disse aquilo outro, não. O inferno se levanta, se levante você. Para florescer em ousadia. Para entender o que é reino espiritual. Tu está achando que Deus salvou você, botou você na casa dele, para você fazer parte do clube da bolinha, é? Só entra no teu clubezinho, aquelas que faz parte da tua patota. Quem não quer, tu escanteia. Acaba com isso, aprenda a ser crente, marcha na terra, ganhe couro grosso, ganhe postura, envergadura de serva de Deus. Joquebede floresce nesse cenário. Cenário de luta, de dor, de perseguição. Você está achando que nesse Egito aqui, você está achando que Joquebede tinha tempo a vizinha chegar? Joquebede, tu já soube o que foi que houve? Tinha não, minha filha. Era guerra. Você está achando que debaixo do decreto desse de Faraó, para mandar matar todos os meninos, Cifra e Puá tinha tempo para alguém chegar e dizer, ei, eu ouvi falar que estão dizendo isso de você. Ai, foi. Conversa é essa, rapaz? Elas não tinham tempo, elas estavam comprometidas em gerar vida. Mulheres comprometidas em gerar vida. Elas geram vida no deserto, elas geram vida no vale, elas geram vida na perseguição, elas geram vida na pobreza, elas geram vida na abundância. Elas são geradoras de vida. Por onde ela passa, floresce. Oh, aleluia. Aí talvez você diga assim, é fácil, irmã Aparecida, falar assim. Tem gente que pensa, irmão, que a minha vida foi toda a vida isso aqui. Tem gente que pensa, não, ela é fácil. Ela fala assim, afinal de contas, ela tem uma boa casa, ela tem um bom carro. Ela é uma mulher que hoje Deus tem abençoado. Sabe o que foi que Deus me fez lembrar esses dias? Eu disse, conta lá, como foi que tu começaste a florescer? Vamos voltar aí. Vamos voltar aí. Irmã Aparecida morando na Lagoinha. Um distrito de Mossoró. Estou contando isso aqui não é para minha glória não. É porque é Deus na vida. Não sou eu não. Eu não tenho força para isso não.
na Lagoinha, um marido trabalhando na fazenda no meio, em cima de um carroção do trator, e eu com 2 meninas pequenas. Mas quem quer florescer, ela floresce na perseguição, ela floresce na luta, ela floresce no sítio, ela floresce lá onde o vento faz a curva, ela floresce na estrada, ela floresce onde Deus manda. Chegava a hora de ir para o culto. Ah, é fácil ir para o culto hoje, afinal de contas, ela tem um carro Honda. Mas naquela época o meu carro era o carroção do trator. Eita, minha filha, Deus sabe o que faz. O marido dizia, vamos para o culto. Não tinha transporte nenhum, era o carroção do trator, ele lá na frente, e eu com 2 meninas pequenas em cima do carroção do trator. Cássia, minha filha, aleluia, que próximo ano vai estar fazendo 40 anos. Eu me lembro que eu ganhei de uma pessoa lá, eu ganhei, isso irmão, uma necessidade, uma dificuldade de vida. Aí eu ganhei de segunda mão, um negocinho assim, como aqueles bichinhos de carro, chama bebê conforto, que botam nos carros de bebê, né? Hoje eu vejo as mulheres tudo com, eu nunca tive um chique daquele como vocês têm não, mas aí eu botava a Cássia lá. Mas irmão, se for só isso era muito bom. Mas é porque lá na Lagoinha, quando chove, as estradas ficam assim, ó. Tinha noite que eu arrumava as meninas, arrumava marido, ajeitava a janta, dava de comer para o marido. Quando eu cuidava de me arrumar, não tinha mais tempo de eu jantar. O que é que eu fazia? Aleluia. Lá é terra que dá muito caju. Eu disse, tem nada não. Daqui para chegar na igreja eu encho o bucho. Eu botava uma roupinha, aleluia, que pudesse ser manchada de caju, que eu já tinha, eu era mulher da roça mesmo. Aleluia. E pegava aquela, ia subindo, ó, o carroção vinha, e eu ia, ó, caju até chegar na igreja. A roupinha manchava toda. Chegava na igreja, ia para o banheiro da igreja, botava aquela roupinha dentro da sacola, vestia uma roupinha melhor, chegava toda a bonitinha no culto. Mas isso não me impedia de dizer que Jeová é glória. Oh, aleluia. Floresça onde Deus te colocou. Não espere tempo bom para você começar a gerar vida, a florescer lá naquela congregação, lá onde o vento faz a curva. E eu libero uma palavra revelada para quem está assistindo em casa agora. Os teus dias não são dias de sofrimento e de luto apenas. Deus vai fazer você florescer desse deserto aí. Foi nesse cenário. Eu me lembro que eu ficava orando. Tinha hora que a menina subia. O impacto do carroção do trator era tão grande que o bebê saía de fora do... E eu pegava a menina, segurava uma e segurava a outra, mas chegava no culto. E chegava com alegria. Aí tem uma turma cavilosa. Eu não gosto de gente caviloso. Não chega perto de mim que eu não gosto. Tudo que é tudo muito fácil. Favorável. Os crentes da igreja primitiva, eles andavam quilômetros para assistir um culto. Os de hoje, as congregações, tudo em cima na cumieira de casa, como diz o nordestino, e não quer mais ir para a igreja. Qualquer impedimento eles deixam de ir. E foi nesse cenário que Deus levantou essa mulher. Prepara o cesto, coloca no carriçal. Sabe o que significa esse cesto no carriçal? O que eu não posso resolver, eu vou deixar na margem, aleluia, da atuação dele. Eu vou deixar no campo de trabalho dele. Você tem pelejado pelaquela causa, você tem feito de um jeito, tem feito de outro, ajeita de um jeito, ajeita de um lado. Deus nesta tarde brada ao seu coração para dizer assim, se acalme. Tem coisa que você não pode fazer. Coloca diante de Deus e deixa lá. No altar da oração e deixa lá. Na dependência de Deus e deixa lá. Aí levanta-se Moisés. Menino nasce, é escondido. Tinha passado já um período na casa da mãe. É colocado no carriçal. E o que era Moisés? Moisés era exatamente a revelação de tudo que Deus tinha preparado lá atrás. Lembra de Cifá levantada lá atrás? Lembra de Poá levantada lá atrás? Lembra de Joquebede levantada lá atrás? Mulheres que floresceram, pavimentaram a chegada de Moisés. Aí veja só, gente. O rio Nilo é conhecido como a espinha dorsal do Egito. Gente, tinha muito lugar para Temurtes, filha de Faraó, se banhar. Ela achou de se banhar justo onde estava o cesto de Moisés. Sabe o que isso me ensina? Deus não trabalha com coincidência, Ele trabalha com providência. O choro do menino é ouvido. O escape estava sendo gerado. Oh, aleluia. Choro gera escape.
Eu vou repetir porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. E você precisa entender. Choro gera escape. Choro gera escape. Choro gera escape. Está na dor, mas Jeová é escape. Jeová é glória. Oh, aleluia. O menino é tirado. Veja só. Capítulo 1 de Êxodo. Opressão, luta, perseguição. Capítulo 2. Aleluia. O surgimento da mudança de cenário. O que isso quer dizer? Sua vida é feita de capítulos. E Satanás, ele é perito em dizer a você: ó, você vai ficar aqui. Fica não. Eu me lembro que quando Deus me permitiu entrar no vale da depressão, a voz que eu ouvia mais era Satanás dizer todo dia: você não vai criar suas filhas. Mas menino, já criei as meninas, já estou vendo os filhos dela, e se brincar eu ainda vejo os bisnetos. O mentiroso, quando ele quer enfraquecer a sua força, ele começa logo na mente. Você não vai sair daqui não. Você venceu aquela batalha. Eu me lembro de uma batalha que eu passei, que Deus disse assim para mim: procura te lembrar das outras batalhas e as vitórias que eu te dei. Eu costumo dizer que todo crente ele tem que ter o retrovisor. Por quê? Porque o retrovisor na vida espiritual, ele tem um poder grande. O retrovisor tanto faz você olhar para o Egito, do qual Deus lhe tirou, mas também faz você ver a estrada que você já passou. Sim ou não? Surge Moisés, capítulo 2, nasce. Surge Joquebede, surge Moisés. Quando chega no finalzinho do capítulo 2, diz assim o versículo 24. E ouviu Deus o gemido. E lembrou-se Deus da sua aliança. Agora vamos comigo. Deus, quando ouve gemido, ele se lembra de quê? De aliança. Eu vou repetir para você entender. Deus, quando ouve gemido, ele lembra de quê? De aliança. Olhe para quem está do seu lado e diga: está gemendo? Vai ter lembrança de aliança. Deus está ouvindo o gemido, Ele está lembrando da aliança. Deus está ouvindo o gemido, Ele está lembrando da aliança. Deus está ouvindo o gemido, Ele está lembrando da aliança. Não deixe Satanás dizer a você que Deus não está ouvindo o gemido. Ele está ouvindo o gemido e Ele lembra-se da aliança. O capítulo 2 se encerra com esse versículo. A aliança que foi feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Tu que está aqui hoje, talvez você seja a resposta de uma aliança que Deus fez com sua avó. Talvez você seja a resposta de uma aliança que Deus fez com teu pai, com a tua mãe. Aleluia. O capítulo 2 termina dizendo que Deus ouviu o gemido, lembrou-se da aliança que ele havia feito com Abraão, com Isaac e Jacó. Capítulo 3. Aleluia. O Deus que ouviu o gemido e lembrou-se da aliança, se revela. Oh, aleluia. Se revela. Glória a Deus, aleluia. O profeta Isaías, ele diz em uma certa vez, ele disse: tu és um Deus que te escondes. Eu acho tão interessante Isaías dizer isso. Tu és um Deus que te escondes. Aí quando eu chego aqui, o Deus que Isaías diz que se esconde, se revela. Oh, aleluia. Você já viveu experiências de oração que você ora, parece que Deus está escondido? Você ora, parece que o teto é de bronze? Já viveu isso? É nessa hora, minha filha, que você precisa ser crente e florescer. A sua fé é provada exatamente. Tem gente que quer... Gente, a gente não é crente de Araruta, não. Tem crente que quer ver as coisas para poder crer. Não, a gente crê quando nada está mostrando. É nessa hora. O céu parece de bronze. A resposta para a oração parece que não chega. Mas é nessa hora que você tem uma certeza. Alguém está me escutando. E Ele na hora certa vai se revelar. Oh, aleluia.
Aí a Bíblia diz assim, ó, e apacentava Moisés, capítulo 3 começa assim: o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus em Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor. Deus foi se revelar a Moisés aonde? Lá no deserto. Oh, aleluia. Por que, irmã Aparecida? Gente, eu tenho tantas experiências com Deus nos meus desertos, e eu não sou única, porque eu não sou filha privilegiada aqui. Olhe para a sua vida, que as maiores revelações de Deus, elas aconteceram nos desertos. Sempre que tiver um cenário de deserto, é porque Deus está preparando grandes revelações dele para a sua vida. Ai, Deus se revela a Moisés no deserto. Aí tu está achando que Deus vai se revelar para tu só enquanto tu estiver com a pandeirola, é? Só quando tu estiver batendo pandeiro. Batendo pandeiro a gente deixa para bater aqui em Abreu e Lima, mas no dia a dia é deserto, é guerra. Aí aqui é o local de você chegar e dar o brado. O ano passou, mas eu cheguei aqui para dar o brado, porque venci o deserto. A revelação da missão, ela veio no deserto de Moisés. Por quê? Porque deserto é lugar de revelação de missão. Todo deserto é preparação de cenário de missão. Deus não leva soldado para o deserto para simplesmente machucá-lo, moê-lo, não. Quando Deus leva para o deserto, eu tenho muita fé no que Deus faz no deserto. É porque Ele está preparando soldado valente. Aleluia. E quando Deus se revela a Moisés no deserto, olha o que ele diz, capítulo 3, versículo 10. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. O que era isso? No deserto, Deus estava revelando uma missão. Quantas vezes você está na luta, está no deserto, e você não sabe o que é aquele vendaval, o que é aquele deserto. É Deus preparando você para um cenário de missão. Aprende a glorificar a Deus no teu deserto, porque é lá que Deus vai chegar. Deus vai levantar você com uma força tão grande depois desse deserto, que Deus vai derramar faísca de fogo nos seus olhos. Vai te dar uma graça e uma autoridade que você até agora não tinha possuído, mas vai ter. Vai ter a autoridade de Deus, porque foi trabalhada, triturada, munida no deserto. Deserto é lugar de soldado valente ganhar munição. Sabe o que é que o exército faz quando ele quer preparar os soldados para uma missão? Ele não leva para a praça, ele não leva para o shopping, ele não leva para balada, ele não leva para praia, não. Leva o camarada lá para meio do deserto, lá para ele comer calango uns dias para treinar ele. Para ele poder ficar munido, preparado. Oh, aleluia. Agora tem uma coisa. No exército de Deus, tem graduações e graduações, tem soldados e soldados. Tem soldado que Deus leva, que é os de infantaria. O que é o soldado de infantaria? Eles ficam só no chão. Mas tem outros também que eles têm uma pontaria certeira que, popularmente chamando, é como se fossem uns snipe. Eles ficam nas alturas, mas eles têm uma precisão para alcançar. Eu não sei se você é dos soldadozinhos que fica só no chão, ou se você é da equipe que está na mira do alcance. Mas uma coisa eu sei, é tu trabalhando em terra, ou trabalhando no ar, é ou trabalhando por cima, é ou trabalhando de um jeito, mas é todo mundo trabalhando junto, é todo mundo juntando força, é todo mundo florescendo, é todo mundo trabalhando pela uma mesma causa. Aqui não tem soldado raso, nem soldado graduado. Aqui tem todo mundo cooperando para um exército chegar junto no mesmo lugar. Aí Deus brada e diz a Moisés: eu quero que você vá para Faraó. Estou enviando você a Faraó. Ei, meu filho, enviar gente para falar com gente pequeno tamanho da gente é uma coisa, mas enviar gente para falar com um camarada do porte de Faraó, só Deus na vida.
Mas sabe aquelas irmãzinhas que elas estão lá na congregação, mas são tão cheias de Deus, né? Elas estão cheias de Deus. Eu acho lindo quando eu digo ao meu esposo, quando eu estou nos congressos, irmãs e missionárias, e eu digo ao meu esposo, meu filho, Deus tem um instrumento muito lindo. Quando eu vou, o que eu aprendo com essas mulheres, eu digo, Deus tem um instrumento muito lindo. Porque a uns Deus usa de uma maneira, a outras Deus usa de outra. Sabe aquela irmãzinha lá na congregação, que alguém diz que ela é até aperreadinha? Pois é, aí Deus pega aquela aperreadinha, às vezes o pastor que está lá na congregação está em pecado, está com vida desmantelada. Olha aí o soldado da pontaria do snipe. Aí ela chega, aí diz, pastor, Deus mandou dizer ao senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, não viverás. Pai, senhor, vai embora. O camarada já fica assustado, porque sabe que quando Deus está usando aquela irmã, é um soldadozinho que aos olhos de muitos pode não ter valia, mas ele na mira de Deus, ele tem pontaria certeira, ele sabe que quando Deus manda ele vai falar, nem que seja até com o faraó. Primeiro Deus revela a missão. Quando Deus revela a missão, todo mundo. Eu acho interessante isso em Deus. Isso me encabula. Tem uma turma de amostrado que eles ficam dizendo, mande eu, olhe eu, está aqui eu. Aí Deus não se utiliza desse povo. Quem quer se esconder é esse que Deus bota. Observou isso? Quando Deus revela a missão, quem tem seriedade para receber chamado de Deus, ele teme. Quem sabe, minha mãe dizia assim, só pega no pote quem pode com a rodia, né? Assim? Mais ou menos assim o ditado, eu disse certo, né? Só pega no pote quem puder com a rodia. Só pega na rodia quem puder com o pote. Muito bem, minha filha, ao contrário. Me ajude. Só pega na rodia quem puder com o pote. Porque quando bota a rodia na cabeça, é sinal que o pote vai ter que vir para cima, né? Muito bem. Pois é. Quem tem chamado de Deus e leva as coisas de Deus a sério, ele teme quando Deus diz que tem algo com ele. Sim ou não? Quando você vê esse povo bajulando, paparicando, querendo ganhar cartaz, pode ter certeza que não tem habilidade para aquilo que Deus está chamando. Quando Deus dá a revelação da missão a Moisés, eu já estou em Moisés, o fruto de Sufrá, Puá e Joquebed. Olha o reconhecimento das limitações. Segundo lugar, primeiro acontece a revelação da missão. Em segundo, o reconhecimento das limitações. Moisés disse a Deus, quem sou eu que vá a Faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Oh, aleluia. Quem sou eu? Eu fico, essa frase de Moisés, ela me quebra. Sabe por quê? Porque enquanto tem muita gente querendo mostrar cartaz, querendo mostrar que é conferencista, renomado, é isso, é aquilo. Eu olho para Moisés e vejo Moisés dizendo, quem sou eu? Oh, aleluia. Aí, o que eu acho interessante, veio a revelação da missão, veio o reconhecimento das limitações. E em terceiro lugar, vem uma promessa de companheirismo. Sabe por quê? Quem se acha pequeno, Deus disse, eu sou parceiro. Quem reconhece que não pode, Deus disse, eu estou junto. Quem reconhece que não faz, Deus disse, eu vou com você. Aí quando chega no versículo 12, Deus diz, e certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, tu vais servir a Deus nesse monte aqui, Moisés, onde a sarça está ardendo, tu vais servir a Deus. Eu vou ser com você, eu serei contigo. Olha, o que eu acho interessante é, serei contigo e mostrarei o sinal de que te enviei. Oh, aleluia. Mas na frente você vai encontrar o Deus que vê, ouve e conhece. Aleluia. Quando chega versículo 7 e 9 do capítulo 3 diz, e disse o Senhor, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheci as suas dores, e eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Tenho visto a opressão. Aleluia. Olha aqui comigo.
viu a aflição, ouviu o clamor, conheceu as dores e viu a opressão. Viu a aflição, ouviu o clamor, conheceu as dores e viu a opressão. Viu a aflição, ouviu o clamor, conheceu as dores e viu a opressão. Em outras palavras, Deus disse: Moisés, eu conheço a história completa, mas agora eu vou entrar dentro desse sistema, vou derrubar Faraó, porque eu tenho visto, eu vi e eu vou participar diretamente. Tem algo que Deus vai participar diretamente. Era Deus dizendo: agora é diferente, Moisés. Sou eu que vou participar agora da caravana da vitória. Oh, aleluia. Gente, quando eu vejo isso, a gente está aflito e não sabe que Deus está vendo, né? Muitas vezes a gente está orando e nem pensa que Deus está ouvindo. A gente está cheio de dor, moído pelas batalhas da vida. E eu acho interessante, Deus diz: conheço as dores. Oh, aleluia. Aí logo em seguida, nos versículos 11 até o 14, você vai ver: você não triunfa por quem você é, mas é por quem Ele é. Não é porque eu sou a dirigente do ciclo de oração da congregação tal. Glória a Deus, que Deus tem te abençoado, tem te honrado lá. Mas você não vence, não é porque você é dirigente de ciclo de oração, não. Você não vence porque você é mulher de pastor, não. Você não vence porque você tem um título, esse título, aquele. Deus não dá nada para ninguém, considerando. Título é coisa aqui para nós. Você vence por quem Ele é. Aí Deus disse assim: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó? Aí Deus disse: certamente eu serei contigo. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você não pode não, mas eu estou com você. E a coisa agora é diferente. Aleluia. Eu serei contigo, mostrarei que eu te enviei. Aleluia. E Moisés disse: e quando ele me perguntar quem foi que me mandou, diga somente: o Deus eu sou. Oh, aleluia. Mulheres que florescem, elas pavimentam a história para que Deus entre mostrando que Ele é. O Deus eu sou me enviou a voz. Sabe o que é que isso que representa? Eu sozinha sou fraca, mas com Ele do meu lado, ninguém segura. Já imaginou aquela luta que Deus lhe deu vitória e alguém disse: mulher, como é que tu está de pé? Como é que tu está cantando? Aí você diz: eu canto porque Ele está comigo. Eu louvo porque Ele está comigo. Eu ainda jejuo porque Ele está comigo. Eu prego ainda porque Ele está comigo. Eu anuncio porque Ele está comigo. É assim mesmo. Oh, aleluia. Depois que Deus revela quem Ele é e o que Moisés tem que falar, aí Deus começa a revelar propósitos. Diga comigo: propósitos. Para que os propósitos sejam revelados, alguém vem na frente, pavimentando a história. Veio a Sifrá, veio a Poá, veio a Joquebede, veio o Moisés. Oh, aleluia. Aí diz a palavra, aleluia. Deus se revela e diz assim: Faraó não vos deixará ir. Venha cá comigo. Você está achando que Deus precisava pedir a Faraó uma folga de 3 dias para o povo dele? Me respeita, Faraó. Faraó é o que dentro da teologia a gente chama de vocação designativa. É quando alguém se endurece e Deus diz assim: já que você está se endurecendo, eu vou usar você com a vocação designada para mostrar que eu vou ser glorificado na sua vida e na sua dureza. A teologia mostra Faraó como uma vocação designativa. Aí Deus vai dizer assim: Ele não vos deixará ir. Quando você chegar lá, a resposta dele vai ser uma negativa, mas não se preocupe não. Eu estenderei a minha mão.
Oh, aleluia. Vai ter coração duro, vai. Mas eu estenderei a minha mão. Faraó é temido, mas eu estenderei a minha mão. Ele pode matar, pode, mas eu estenderei a minha mão. O povo está sofrendo, tá, mas eu estenderei a minha mão. O povo está assustado, tá, mas eu estenderei a minha mão. Quem crê aqui comigo, vai comigo, vai comigo, vai comigo. Quem crê que Ele está estendendo a mão. Vai ter mão estendida neste negócio, mulher. Vai ter mão estendida neste propósito. Você não vence por sua força, mas alguém estendeu a mão. E tem mais, viu? Eu vou estender a mão. Olha aí o que é que Deus vai dizendo que Ele vai fazer. E eu darei graça a esse povo aos olhos dos egípcios. Tu está achando que aquele povo que tinha passado 4 séculos ali na terra do Egito, trabalhando debaixo de chibata de faraó, sofrendo, apanhando, humilhado, ia sair com a mão na frente e outra atrás? Minha filha, Deus é Deus de justiça. Deus é Deus de justiça. Você não vai sair com a mão na frente e outra atrás, não. Deus vai abater esse faraó e vai te dar o direito que é teu. Deus disse assim, o quê? Eu vou dar graça a vocês. Vai ser tanta graça que eu vou numa lapada só requerer FGTS, fundo de garantia, 13º, licença maternidade, férias, adicional noturno, insalubridade, tudo que vocês trabalharem e vocês não tiveram, eu vou despojar a terra do Egito. Rapá, tocou, mené, viesé. Nesta tarde Deus está mandando um decreto. Repá, eu tocou, viesé. Não se admire. Remanhono, mené, viesé, manai. Eita, pá. Faraó tomba e eu dou ao meu povo que é do meu povo. Vai tombar Faraó e vai dar o que é o povo de Deus. Vai dar o que é do povo de Deus. O que é do povo de Deus vai sair, vai ter décimo, vai ter recompensa, vai ser despojado. Rapá, mané, viessé. Piaço. Vocês vão sair, mas quando sair, foi uma promessa de Deus, não vai sair vazio. Era Deus, meu filho, estava prometendo. Vai sair, mas não vai sair de mão vazia, não. A Bíblia não diz, mas cá com meus botões. Eu acho que Satanás pensou assim, talvez ele até saia, mas vai sair tudo, cabecinha baixa, puxando uma mochilinha, uma sacolinha, uma coisinha. O negócio foi tão sério que a Bíblia diz que quando Deus tirou o povo dele do Egito, nenhum cão rosnava. Está escrito. Até os cães tiveram que ficar, olha, boca zipada. Está escrito. Ei, viu Deus trabalhar em processo de libertação. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha aqui, Moisés, eu vou tirar o meu povo, porque eu vou chegar nesse negócio. E Deus não chega por porta de dianteira, nem por porta do fundo, não. Ele chega pela frente, porque ele tem permissão para entrar. Tocou, viessé. Ele vai chegar chegando. Vai despojar o Egito. Vai abater a soberba de Faraó e vai mostrar aqui quem é o povo de Deus. Vai sair da terra do Egito com mão forte e com braço estendido. Eu estenderei a mão, ferirei o Egito, darei graça aos olhos do povo
Não vão sair de mão vazia. Olha quantas promessas. Mão estendida. Aleluia. Egito ferido. Aleluia. Não sai vazio. E vou despojar. Oh, a minha alma se alegra. Houve um tempo de espera. Mas houve um tempo que Deus chegou e disse: eu vou mostrar que eu mudo o quadro. Mulheres floresceram, cifrar, puar. Vocês estão entendendo o que Deus está tratando com a gente aqui? Para que Moisés surgissem, mulheres vieram pavimentando a chegada de Moisés. Faraó procurando menino de hebreu por tudo quanto era lá. Deus disse: deixa de ser besta, cabra grande besta. Eu vou mostrar que eu vou criar hebreu dentro do teu palácio. Tu vai dar de comer, de vestir, de calçar. E depois esse mesmo menino ainda vai sair com o meu povo arrebanhando todo mundo para mostrar a tu que eu, quando quero fazer, eu não peço licença. Eu, quando quero fazer, eu não preciso de aval de homem. Eu, quando quero fazer, eu tombo o Faraó. Eu tombo o Senaqueribe. Eu acabo, eu destruo a potência de Babilônia, porque sou Deus. Faraózinho achando que Deus estava pedindo permissão para tirar o povo. Olha, inocente. Quando chega no versículo seguinte, capítulo 5, aliás, capítulo seguinte. Diz: foram Moisés e Arão a Faraó e disseram: assim diz o Senhor, Deus de Israel. A Bíblia não diz, mas eu leio. Interessante. Deixa eu abrir aqui um parênteses, que quando eu abro um parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu acho bonitas as coisas de Deus, porque quando eu leio a Bíblia, eu leio ela, parece que eu estou lá. Hoje Deus tem me abençoado. Hoje você chegar na minha casa, um escritório arrumadinho, eu lendo a minha Bíblia. Mas deixa eu dizer para você, quando foi que começou o meu interesse de ler Bíblia? Foi quando Deus me tirou no vale da depressão. Quando Deus me tirou do vale da depressão, Deus colocou em mim uma fome de Bíblia, uma sede de Bíblia. Mas quando eu comecei os meus primeiros estudos, começou Deus me levantando para a chamada. Eu não tinha um escritóriozinho, um cantozinho, não tinha computador, não tinha nada. iPad, eu nem iPod. Não tinha nada disso não. Era eu lá no terraçozinho da minha casa, um terracinho que nós tínhamos lá na Presidente Dutra, uma mesinha grande, terraço aberto, que quando chovia eu tinha que catar as coisas tudinho, porque a chuva vinha, chuva de vento, molhava tudo, tinha que levar lá para dentro, esperar a chuva passar para poder o estudo continuar lá fora. E 3 meninas rodeando, cantando aí, ao redor da mesa. Isso aqui é para você entender, simplesmente, que Deus não vai toda hora estar pavimentando, ajeitando a coisinha para você se sentir confortável, não. Quando Deus usa essa palavra e manda Moisés e Arão ir à presença de Faraó, eles não estavam em posição favorável. Eles eram escravos igual a todos os outros. Tem gente que acha que ele só vai estar no plano de Deus, só vai estar dentro do script do que Deus vai fazer, se ele estiver numa posição privilegiada. Não. Deus não depende de posições privilegiadas para executar os seus propósitos. Moisés e Arão vão falar com o Faraó. A Bíblia não diz, mas quando eu leio, é como se eu vivesse. Eu acho que foi aqui que Faraó assinou a sentença de morte dele. Quando Moisés diz: o Deus de Israel mandou dizer ao Senhor: deixa aí o meu povo. Todo Faraó é soberbo. Todo Faraó. É fácil você identificar um Faraó. Ele é soberbo. Ele se coloca no lugar de patamar mais elevado. Ele se torna um mandatário. Todo Faraó, ele tem o mesmo perfil. Deus não trabalha com ditador. Não há espaço ditatorial. Quando Moisés fala para Faraó, aí Faraó cai na besteira dizendo: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Ei, você quer saber quem ele é? Pois eu vou mostrar ele agora. Oh, aleluia.
quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar a Israel? Não conheço, e nem deixo tão pouco sair Israel da terra do Egito. Pronto. Sentença de morte assinada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Faraó manda-se agravar o serviço. Lembra que lá atrás ele usou o agravamento do serviço para não nascer menino, mas nasceu? Faraó manda aumentar o serviço. Faraó tira a palha do povo. Faraó manda descer a chibata no lombo de Hebreu. Aleluia. A Bíblia diz que foi açoitada até os oficiais, até quem estava na frente do povo recebeu chibata. Aleluia. Mas Deus é um Deus de aliança. Aleluia. Quando chega lá na frente, Deus diz: tenho ouvido o gemido, lembrei da minha aliança. Eu sou o Senhor, vos tirarei, vos livrarei, vos resgatarei com braço estendido. Sabe o que é que Deus está dizendo? Ouvi o gemido, lembrei da aliança, vou tirar, vou livrar, vou resgatar. Ouvi o gemido, lembrei da aliança, vou tirar, vou livrar, vou resgatar. Faraó vai conhecer que eu sou o Deus que ouço o gemido. Aleluia. Lembro da aliança, eu tiro, eu livro, resgato. Faraó vai saber que por causa da minha aliança com Abraão, Isaac e Jacó, eu tiro, eu livro, eu resgato. Faraó, eu não preciso de permissão sua não. Eu sou o Deus que tiro, que livro e resgato. Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Deus não precisa de permissão do inferno para fazer o que tem que fazer. Ele é o Deus que ouve gemido. Ele é o Deus que lembra de aliança. Ele é o Deus que livra, tira e resgata. Eu quero lhe convidar para ficar de pé agora.